Olá, começa agora mais uma edição do CNJ Especial Coronavírus, com as principais ações do Conselho Nacional de Justiça no combate à Covid-19. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto de suma importância nessa pandemia: a violência contra as mulheres, que tem aumentado de forma significativa. Embora seja a medida mais eficaz para minimizar os efeitos da Covid-19, o isolamento social tem trazido consequências para a vida de milhares de mulheres que já viviam em situação de violência doméstica e agora estão 24 horas por dia convivendo com esses agressores. E antes da gente começar, vamos ver um vídeo que explica, do ponto de vista psiquiátrico, os possíveis motivos para esse aumento. Pode rodar. Do ponto de vista psiquiátrico, nós temos que levar em consideração como as pessoas costumam se comportar e se sentir durante períodos de isolamento e como é que isso poderia levar ao aumento da violência doméstica. Então, em outros momentos da história em que populações tiveram que passar por quarentena, se observou um aumento de sintomas de ansiedade, de tristeza, de raiva, e alguma dessas pessoas desenvolveram um quadro de depressão ou de transtorno de ansiedade propriamente dito. E a gente fala muito de ansiedade, né, que é o excesso de preocupação, ficar muito tenso, ou na tristeza como uma característica principal da depressão, mas muitas vezes na depressão a irritabilidade se manifesta de forma mais preponderante. E como é que isso pode se manifestar na prática? A pessoa começa a ficar impaciente, não tem mais tolerância de conversar, às vezes pergunta alguma coisa, a pessoa dá uma resposta curta e grossa, a partir daí numa discussão começa a discutir por coisas que normalmente não discutiria, a voz começa a ir aumentando cada vez mais de tom, até que pode chegar num momento que essa agressão passa da verbal para a física. E é importante notar isso, que vai não crescendo. Então, notar que a pessoa já está se comportando de um jeito diferente do seu normal, está começando a ficar mais ríspida, não desvalorizar, não banalizar, já começar a ficar atento para a possibilidade dela estar começando a desenvolver um quadro psiquiátrico e já buscar logo ajuda. Não esperar chegar nesse ponto, não esperar a quarentena acabar, porque a gente sabe que isso vai ser um processo muito lento, já procurar agir logo. E outra situação são daquelas pessoas que já têm um histórico de violência doméstica, aquelas famílias que já têm um histórico de violência doméstica e que agora, por terem que estar mais tempo juntas, esse aumento do contato aumenta também os episódios de agressão. E aí é importante a gente ressaltar que o isolamento social, o distanciamento social como prevenção do coronavírus, ele não é uma prisão domiciliar. Então, se a pessoa está dentro de casa e de repente surge uma situação muito grave, ou a pessoa está correndo um risco muito grande dentro de casa, ela pode sim sair para pedir ajuda. Então, a mesma coisa como se estivesse acontecendo um incêndio dentro de casa. A pessoa não ia continuar dentro de casa por medo de contrair o coronavírus. É claro que tem que continuar se preocupando com isso, mas diante de uma situação aguda muito grave, a pessoa pode e deve sair de casa para buscar ajuda. E para a gente falar sobre esse tema, eu converso com duas profissionais que têm se destacado nos casos que envolvem violência contra as mulheres. Jaqueline Machado, que é juíza da Terceira Vara de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Sabrina Rampazzo de Oliveira, juíza da Terceira Comarca de Jataí, em Goiás. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Olá, obrigada, Mariana. Eu queria começar comentando, esse vídeo que a gente viu aí da doutora Helena Moura, que é psiquiatra, e trouxe pra gente essa visão, de como é que funciona, como é que estão esses nervos à flor da pele, nessa época que todo mundo está passando por esse momento difícil. Então agora ainda mais difícil para essas mulheres, Então quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vale lembrar que ninguém está preso e que, como ela falou, nesse momento a gente consegue sair para ir no mercado e talvez esse seja o momento de pedir ajuda. Esse é o conselho que a gente pode dar? Começo com a doutora Jaqueline. Oi, com certeza, É importante a gente se lembrar que essa violência contra a mulher, ela sempre existiu, É uma coisa que já existe. Então, existem milhares de mulheres hoje, no Brasil e no mundo todo, que vivem em um relacionamento abusivo. E nesse momento de isolamento, então, isso acumula, uma situação de maior tensão ainda, em razão de estarem muito tempo junto em casa. Então, essa mulher, ela precisa aproveitar os momentos. Se ela precisar de ajuda, ela precisa usar todas as formas que ela pode ter acesso, e a gente tem que colocar essa responsabilidade também na sociedade, de chamar a polícia, de solicitar ajuda para uma vizinha, para alguém que está ali numa situação que a gente sabe que há um risco grande na vida dela, E tem essas situações pontuais
que a psiquiatra falou com relação a casos que, em razão do isolamento, vai surgir um conflito, né? Às vezes a pessoa não está num relacionamento abusivo, mas em razão do isolamento, de toda essa tensão, pode surgir um conflito doméstico e familiar, sim, de violência contra a mulher. Tem que ficar atento aos sinais, né? Agora, doutora Sabrina, vamos falar um pouquinho sobre essa questão a gente citou aqui o exemplo do mercado, né? A gente sabe que a OMS, inclusive, indicou para os países para que nesses locais de emergência, os locais que estão funcionando como serviços emergenciais, que existisse esse ponto de apoio para a mulher. Aqui no Brasil também está funcionando dessa forma? Então, eu acho que ainda está falho nesse sentido da gente ter esses pontos de apoio, né? Eu estava vendo que o governo francês, por exemplo, ele estipulou uma senha para que as farmácias possam ser acessadas através dessa senha por mulheres em situação de violência. Então, nós não temos artifícios semelhantes criados, né? Até porque falta aqui no Brasil uma uniformização. Né, nessa questão da pandemia, os estados são diferentes, os municípios são diferentes e nós não temos uma uniformização, um padrão de atendimento. Então, tem cidades aí que nós estamos vendo que as mulheres podem fazer um boletim de ocorrência virtual, se ela não tem necessidade de pegar uma guia para comprovar, por exemplo, uma lesão, né? Que aquela agressão lhe causou uma lesão, aquela violência lhe causou uma agressão, deixou uma marca. Mas tem alguns locais em que a mulher tem que se deslocar até a delegacia, então não há uma uniformização. Também a sociedade, infelizmente, ela não acordou para a situação da violência doméstica. Né? Mesmo antes da pandemia, ainda falta um clamor social. A sociedade ainda é muito preconceituosa com relação às mulheres em situação de violência. Então, nós precisamos, sim, aproveitar um momento como esse para envolver a sociedade nessa problemática, porque existe um compromisso nosso de cidadãos em viver uma sociedade que não seja violenta. Né? E as mulheres, elas estão na ponta da violência, elas estão perdendo mais empregos, as mulheres vivem na informalidade. Então, diante da pandemia, elas estão perdendo seus empregos e a vulnerabilidade econômica deixa essa mulher mais suscetível às agressões. Né? É esse ponto que eu queria tocar, essa questão da dependência financeira, apesar da gente achar que não é uma coisa real, apesar de muitas mulheres trabalham, têm essa independência, mas a gente sabe que em muitas casas ainda existe essa dependência financeira do marido, do companheiro, e isso também é algo que prende essa mulher a fazer uma denúncia, né, a correr atrás realmente dos direitos, a ter uma medida protetiva, e isso também preocupa, né, doutora Jaqueline? Sim, preocupa muito. É necessário uma política pública muito forte, né, com investimento para que haja a redução da desigualdade de gênero. A gente sabe que as mulheres ainda, como a doutora Sabrina falou, vivem nos empregos informais, a maioria. Né, as mulheres negras, por exemplo, estão na base da sociedade, então elas têm empregos onde elas ganham menos, né, com uma informalidade, elas não têm todos os direitos trabalhistas reconhecidos. E aí, nesse momento de pandemia, piora essa situação, é óbvio, essas mulheres que acabam sofrendo mais. Então, a gente já está vendo, quem convive diariamente com esses processos de violência doméstica, a gente está vendo já mulheres que acabam voltando para o relacionamento por causa dessa dependência econômica, né? E isso é impossível. Mas puxando um ganchinho na pergunta anterior, Mariana, quando a doutora Sabrina falou da questão das farmácias na França, né? A gente sabe que aumentou esses números de violência no mundo inteiro, violência contra a mulher. E aqui no CNJ, o ministro Toffoli agora instaurou um grupo de trabalho para verificar, assim, uma forma da gente conseguir fazer com que essa mulher tenha um acesso fácil e rápido a um socorro, né, a algo de emergência nesses moldes. Então, a gente já está trabalhando nesse grupo de trabalho, que é coordenado pelo ministro Schietti. Acho que muito em breve aí a gente vai ter alguma solução para isso, alguma alternativa para isso, né, junto com a ANB e com o Fonavide também. Só para a gente explicar melhor, né? Como é que vai funcionar esse grupo, doutora? Vocês vão pensar em possíveis soluções para que esse acesso à justiça, né? Para que essa mulher consiga chegar até vocês de forma mais fácil, seria isso? Sim, é isso. É uma forma. A gente tem um prazo para trabalhar nesse enfrentamento, né? Tentar achar alternativas viáveis e fáceis para ela conseguir
acessar o sistema de justiça de uma forma mais rápida e mais eficaz. Bom, existe também o problema do consumo do álcool, que tem aumentado nessa fase, né, de quarentena, e esse fenômeno também tem relação direta com a violência doméstica. Veja só. E é importante também não esquecer do álcool. O consumo de álcool tem aumentado também durante o período da quarentena e a gente sabe que a pessoa não precisa já ter um diagnóstico de alcoolismo para em algum momento manifestar alguma complicação do consumo de álcool. Então, consumo excessivo de álcool numa única ocasião, né, uma bebedeira excessiva em uma única ocasião pode aumentar o comportamento agressivo de uma pessoa, pode gerar um episódio de violência doméstica, que aquela briga que antes acontecia no bar, agora pode começar a acontecer dentro de casa. Então, tristeza, ansiedade e consumo de álcool, esses 3 fatores podem aumentar muito o risco de violência doméstica nesse período. E aí a gente vai para um quadro ainda mais complicado, né, doutora Sabrina? Porque quando a gente envolve o álcool, que é também a realidade de muitas casas aí pelo Brasil, a gente tem a agressividade ainda mais atenuada, né? Com certeza. O álcool, a gente percebe nos processos aqui que mais ou menos 50% das sentenças condenatórias proferidas houve envolvimento, o episódio da agressão estava diretamente ligado ao momento de ingestão abusiva do álcool ou até de drogas. Então, ele não é a mola propulsora, né? A gente sabe que tem coisa muito além ali de machismo, de naturalização da violência, mas ele é um gatilho. Né? Ele permite que se aflore o machismo, que se aflore a irritabilidade, e aí essa mulher que já é vulnerável, que já sofreu outras agressões, ela fica muito mais vulnerável. E nesse momento de adoecimento emocional que nós vivemos, né, de isolamento e distanciamento social, as pessoas procuram, através do álcool, um relaxamento, né? Até por uma questão psicológica, né? E aí, para essas mulheres que já sofrem e outras que ainda não sofreram, isso é um fator de risco, infelizmente. Doutora Jaqueline, essa é a realidade também dos processos que você encontra por aí? O álcool também está presente? Sim, o álcool, ele age, na verdade, de uma forma a retirar os freios, né, desse agressor. Ele não é a causa da violência, como a doutora Sabrina também relatou, porque a gente sabe de muitas pessoas que bebem, ingerem álcool, né, e não tem esse comportamento agressivo com a mulher. Na verdade, a causa da violência é o machismo, né, é essa desigualdade de gênero que existe entre homens e mulheres, mas o álcool, ele faz com que se torne mais fácil cometer essa agressão, né? Então, a gente tem visto isso muito, realmente, em muitas situações aparece a ingestão de bebida alcoólica pelo homem e também, às vezes, pela mulher, porque essa situação de isolamento é isso que a doutora Sabrina falou também, eles procuram, o relaxamento vem através do álcool ou das drogas, e isso é muito, muito preocupante, porque a gente pensa também na questão dos filhos, né, dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Então, esses filhos estão presenciando a ingestão de bebida alcoólica demasiada, esses filhos estão presenciando essa agressão demasiada porque eles estão dentro de casa, eles não estão saindo para a escola, eles não estão saindo para lugar nenhum. Então, é uma preocupação a mais que nós temos com a situação dessas crianças também que se encontram vivenciando toda essa agressividade dentro de casa. É verdade, é um ponto que eu não tinha parado para pensar. Agora, doutora Sabrina, vamos falar um pouquinho das perspectivas nacionais, né, para esse combate à violência. O que a gente já tem? Então, eu acredito que ainda faltam políticas públicas, né, como a gente estava mencionando aqui. Outros países, eles estão tornando serviços de atendimento, de prevenção, de acolhimento à vítima como serviços essenciais. E a gente não está vendo isso aqui, né? Uma preocupação dos governadores, né? Do presidente. Nós vimos que existe uma verba muito pequena para enfrentar e combater a violência doméstica, né? A nível federal. Então, isso demonstra que não há uma preocupação, né? A título de federação, né? E de estados e entes federados com relação a esse combate. Então, é preciso que haja repasse de verbas, é preciso que nós tenhamos mais políticas públicas, né? Eu vi que em alguns países, os governantes, eles estão, inclusive, adquirindo quartos em hotéis para acolher vítimas de violência doméstica, né? E nós precisamos atentar para essa problemática, porque quem está sofrendo, em sua maioria, durante a pandemia, embora a taxa de letalidade recaia mais sobre homens, mas quem está à frente, tanto no serviço social quanto no de saúde, são as mulheres.
70% das mulheres no mundo é que estão ocupando os postos de saúde. Essas mulheres estão sofrendo, não só por estar na batalha, né, ao coronavírus, mas estão correndo risco de trazer o coronavírus para dentro de casa, estão chegando em casa, estão com uma sobrecarga de trabalho doméstico, no cuidado dos filhos, e ainda muito mais vulneráveis, porque o local, a casa, infelizmente, para muitas mulheres, não é um local seguro. Aliás, a grande parte da violência contra a mulher, ela acontece dentro de casa, né, no espaço privado, invisível e silencioso aos olhos das outras pessoas. Então, essas mulheres estão sofrendo em seus lares com esse momento de isolamento e distanciamento social. É importante a gente pensar, né, na destinação, né, para onde que essa mulher vai, porque neste momento a gente tem os abrigos que normalmente recebiam essas mulheres também fechados, né, doutora Jaqueline? Bom, a maioria dos abrigos que recebem mulheres estão abertos, eles estão em funcionamento. Pelo menos eu tenho a informação de que eles estão em funcionamento, sim, eles não estão fechados. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem o abrigo para vítimas de violência, funcionando normalmente, e também tem a Casa da Mulher Brasileira, funcionando 24 horas por dia, com o alojamento de passagem. Que bom, então é um local que a mulher pode procurar, vai estar aberto. Vai estar aberto, com certeza. Agora, é óbvio que existe um baixo investimento, né, nesse setor de violência contra a mulher. Nós precisávamos ter Casa da Mulher Brasileira em todos os estados, pelo menos nas capitais. Nós precisávamos ter maior número de abrigos para mulheres vítimas de violência, maior número de delegacias da mulher, que a gente ainda tem muito pouco, né, desde que ela iniciou-se a ter a Delegacia da Mulher. E a gente tem situação de cidades que a gente sabe no Brasil inteiro, pequenas, que não têm essa rede de atendimento funcionando de maneira adequada. Então, é necessário também ter uma rede forte, porque sem uma rede de atendimento forte, sem esse auxílio externo, dificilmente essa mulher consegue sair de um ciclo de violência, de um relacionamento abusivo. Ainda mais num momento como esse de pandemia, em que ela está sobrecarregada, ela está trabalhando, às vezes em teletrabalho, ou trabalhando nessa área da saúde, como nessa frente de trabalho, que é uma tensão absurda, tendo uma sobrecarga de trabalho em casa com os filhos, que a gente sabe que tem, com o serviço da casa, muitas vezes. Então, é necessário pensar que essas mulheres, nesse momento, precisam de uma ajuda muito grande dos governos, né, estaduais, federal, municipais. Elas precisam ser atendidas nas suas necessidades nesse momento. É de extrema importância que isso aconteça. Agora, doutora Sabrina, como é que está a situação aí, rapidamente, dos abrigos no seu estado? Ainda estão funcionando? Também pode ser uma boa opção para as mulheres. Eu queria falar também um pouquinho das delegacias, né? Vários estados têm delegacias funcionando 24 horas por dia, mas alguns não têm. Interior do Brasil, a gente sabe que não é, a realidade é outra, né? E onde que essa mulher pode buscar ajuda, né? Onde que ela pode denunciar? Então, nós temos, né, a Casa Abrigo em Goiânia, ela está funcionando. Nós temos as delegacias, né, especializadas. Aqui em Jataí, especificamente, desde o início da pandemia, infelizmente, a ADEAN ela está funcionando através de atendimento por telefone, né, e não da forma presencial. Né? Essa mulher, ela liga inicialmente, relata a situação que ela está vivendo, inclusive se ela não tem nenhum sintoma de estar com contágio, né, ou com sintomas de coronavírus, e aí ela se desloca à delegacia para que ela seja atendida. Está funcionando assim. Mas, a título de estratégia, nós temos um WhatsApp do juizado, e aí as mulheres acabam... Eu não estou te ouvindo bem, doutora. Eu não sei, acho que é a conexão. Fala de novo para a gente dar uma testada aqui. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir melhor. Então, aqui em Jataí, nós temos um WhatsApp do Juizado de Violência Doméstica. E esse WhatsApp é que vem nos auxílios com as denúncias, os de medidas protetivas, que a mulher não precisa sair de casa para que ela possa ir. A gente está com um probleminha na sua conexão, doutora. Eu vou pedir para você reconectar de novo. Enquanto isso, eu falo com a doutora Jaqueline para ver se a gente consegue melhorar aí o seu áudio. Doutora Jaqueline, me conta como é que está essa atuação aí no seu estado, né? O que a Justiça tem feito e o que você pode destacar para a gente?
Bom, aqui nós temos na capital a Casa da Mulher Brasileira, né, com um equipamento excelente, né, um exemplo de forma de atendimento humanizado das mulheres vítimas de violência. Essa mulher tem esse atendimento, está tendo esse atendimento presencial, ela chega lá, ela é encaminhada para o setor psicossocial, ela tem atendimento de uma psicóloga, de uma social, ela tem atendimento na Delegacia da Mulher. E os únicos trabalhos remotos que estão lá na Casa da Mulher estão sendo feitos é o do Judiciário, da Promotoria de Justiça Especializada e da Defensoria Pública. Então, aí, ela na Defensoria, ela agenda por telefone e no sistema que está usado, a gente concede a medida protetiva digital, que a delegacia encaminha para a gente de forma digital. Então, está tudo caminhando normalmente, inclusive a Casa Abrigo, ela está tendo esse atendimento. No interior, existem lugares onde não tem, muitas comarcas não tem a delegacia da mulher, e aí a delegacia normal que está em funcionamento, todas as delegacias estão em funcionamento, e a rede de atendimento que a gente sempre fala para essa mulher procurar, porque em cada comarca tem ou o Centro de Atendimento à Mulher, ou um CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social. Então, para ela procurar essa rede, né, ela pode procurar e para ter esse acesso e essas informações que ela precisa. No Brasil, a gente tem uma rede, né, de proteção dessas mulheres vítimas de violência. Um deles é o FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica, que vocês fazem parte. A doutora Jaqueline é presidente, a doutora Sabrina é representante. E eu queria entender melhor como é que funciona esse fórum, né? Qual que é o objetivo, como que vocês atuam? Me conta um pouquinho, doutora Sabrina. Então, a Jaqueline, que é a nossa presidente, né, esse ano, acho que pode falar até melhor sobre o FONAVID. Eu estou representando a região Centro-Oeste, né, porque tem vários representantes, mas acho que a Jaqueline tem condição de falar melhor sobre esse assunto. Então, vamos lá, doutora Jaqueline, palavra com você. O Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica, né, então ele é um fórum que congrega os juízes do Brasil inteiro, né, que atuam nessa área de violência doméstica. E ele tem uma parceria muito grande com o Conselho Nacional de Justiça. O FONAVID sempre faz parte dos grupos de trabalho, da Jornada Maria da Penha. Então, sempre, desde a época da ministra Carmen Lúcia, agora com o ministro Toffoli também, a gente vem desempenhando um papel aí de parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com entidades também. Nós temos empresas que nos patrocinam, como o Instituto Avon e a Magazine Luiza, são empresas também que investem no enfrentamento dessa violência contra a mulher. E a gente tem por objetivo, então, a gente visa um trabalho de debate dessas situações de violência contra a mulher, de troca de experiências, né, de interpretação da Lei Maria da Penha. Então, a pacificação dos entendimentos também, através dos enunciados que a gente tem, todo mês de novembro de cada ano, a gente faz um fórum presencial, né, onde estão tratados vários assuntos que a gente precisa discutir para que saiam os entendimentos pacificados nos enunciados. E o fórum é muito importante mesmo, ele cria uma rede que trabalha junto, a gente troca experiência entre juízes, e os juízes do Brasil inteiro que trabalham nessa área de violência doméstica, cada um na sua comarca, no seu juizado, atua dia a dia nesse enfrentamento, com muita vontade de fazer com que esses casos não mais existam, né? Então, a gente está no trabalho diário, comunicando aí diariamente, a gente tem grupos que a gente conversa, troca experiência diariamente, porque cada juiz tem necessidade social, a complexidade da sua comarca, da sua cidade, a gente está aí para se apoiar, para se ajudar, para trocar ideias, experiências, tentar fazer com que o sistema de justiça cada vez esteja mais preparado para esse tipo de enfrentamento, para esse tipo de violência contra a mulher. Tá certo. Agora eu queria saber de um outro projeto que acontece lá em Goiás, eu queria que a doutora Sabrina explicasse, que é o projeto Colmeia. Em que consiste esse projeto, doutora? Conta pra gente. Então, esse projeto começou com a ação da OAB aqui em Jataí e hoje ele é muito grande, ele é maior do que a OAB. Ele conseguiu reunir todo o segmento da sociedade em prol do combate e prevenção à violência doméstica. Então, todo ano nós temos a Semana
de enfrentamento à violência doméstica, acontece ali no mês de março, próximo ao Dia Internacional da Mulher, e ali nós temos um mês inteiro de atividades coordenadas por esse projeto Colmeia, onde vários voluntários da sociedade, empresas, psicólogos, advogados se unem a atividades, desde uma passeata, né, pelo fim da violência, a criação de selo Empresa Amiga da Mulher, empresas que apoiam a causa, seja doando algum bem material, algum serviço. Nós temos os vereadores nos apoiando no momento em que tentam aprovar projetos de lei de enfrentamento à violência doméstica. Nós temos momentos com várias mulheres, em torno de 1.000 mulheres a gente consegue reunir em um dia só, com palestras, empreendedorismo visando a independência financeira dessa mulher, acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico, um espaço destinado aos filhos dessas mulheres. Então, é um momento, um mês, na verdade, que a gente tenta conscientizar as mulheres sobre os seus direitos, falar sobre a Lei Maria da Penha, isso em escolas, nos CREAs, nos CRAS, nos clubes recreativos para onde essas mulheres acabam indo e tendo um dia maravilhoso, tanto recreativo quanto de ensinamentos. Então, é um projeto que a cada ano ele cresce mais. E nos ajuda muito aqui em Jataí, porque Jataí é o 4º município no estado em maior índice de violência contra a mulher. E Goiás, infelizmente, ocupa uma posição muito ruim, né? A partir do segundo ato de segurança de 2018, passou a ocupar o 1º lugar em feminicídios contra mulheres negras. E num cenário como esse, Jataí ocupar o 4º lugar, né? É uma posição muito vergonhosa, mas, ao mesmo tempo, a população aqui se une e tenta, de todas as formas, ajudar aqui o judiciário com essas ações. Então, elas são muito importantes. A cada ano, eles me brindam com mais ideias, mais iniciativas, e a gente está sempre reunindo para aprimorar cada vez mais. Que bom. Bom, a gente vai chegando aqui ao fim. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Doutora Jaqueline, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Só fazendo agora, o Fonavit vai estar fazendo lives agora para a gente conversar sobre essas questões de enfrentamento. A primeira é dia 7 de maio, no Instagram do Fonavit, é só procurar lá. E o primeiro convidado vai ser o ministro Schietti, que está aí à frente do grupo de trabalho aí no enfrentamento à violência doméstica. Olha, que legal. E aberto para quem quiser assistir? Para quem quiser assistir, ao vivo, às 16 horas de Brasília, no dia 7 de maio. Maravilha. Recado dado. Doutora Sabrina, muito obrigada também pela sua participação. Obrigada, Mariana. Bom, agradeço você também que esteve com a gente até agora. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau.